A paz, amigos. Seja bem-vindo ao nosso segundo episódio do nosso podcast do Projeto Avançar. O tema de hoje é de suma importância para o seu e o nosso crescimento profissional, a qual vamos abordar o tema transição profissional. Desde já peço para você curtir, compartilhar o nosso conteúdo, deixe o seu comentário, qual vamos ler, vamos dar o ok lá, bem bacana. Nas nossas redes sociais, que vai estar, o Spotify e o YouTube. E siga também o nosso Instagram, que é @projetoavançar.oficial. Eu quero deixar uma mensagem para você que quer ser um patrocinador desse nosso Projeto Avançar, a qual temos aqui o podcast, temos também nossos encontros presenciais. Deixe lá, envie sua mensagem, conheça os nossos planos, a qual temos 4 planos, a qual estamos com valor promocional até dezembro, e são divididos. O primeiro, que é o básico, que é Quero Avançar. O segundo, Avançar Mais. O terceiro, Avançar Max. E o quarto, Avançar Total. Você pode conhecer os planos e fazer a sua empresa, a sua marca ser conhecida ainda mais e chegar na ponta, aos profissionais na ponta, com orientações, com ferramentas, com tecnologia. E você pode nos enviar um e-mail para conhecer, para falar conosco, que é o projeto avançaroficial@hotmail.com, ou através do nosso Instagram, tá? Você que deseja fazer uma obra, um serviço na sua casa, na sua empresa, na sua sala comercial, e que deseja fazer um rebaixamento, nicho, balcão, uma porta de correia embutida, entre em contato com a RR Israel e Pintura e conheça a qualidade, a legibilidade dessa empresa através do site www.rrdpintura.com.br ou através do Instagram @rrdraiol e conheça o portfólio, ao qual tenho certeza que você vai gostar de conhecer essa empresa. Tenho a honra de receber a nossa convidada, a Carolina Barbosa, ou simplesmente Carol, como é conhecida. Como todo mundo a conhece. Construiu uma carreira sólida no universo de RH e recrutamento técnico ao longo de mais de 7 anos. Passou por empresas como Bosch, Zuper Innovation, que é a consultoria do Banco Itaú, onde desenvolveu um olhar consultivo para a atração de talentos, sempre com foco em dados, processo e impacto real no negócio. Especialista em buscas complexas, de especialista com certificações raras e posições de liderança em tecnologia. Seja bem-vinda e fique à vontade, Carol. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu fiquei, olha, me achando aí com essa descrição, viu? Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Carol, tenho certeza que você vai colaborar bastante, né, com o nosso tema, vai trazer aí a sua visão do mercado e a sua experiência, que é vasta. Primeiramente, Carol, eu quero lhe dar as boas-vindas e te dar o nosso presente, tá? Para você. Obrigada. E se quiser abrir aí, pode abrir. Eu vou abrir, porque eu pareço criança quando eu tô ganhando presente. Eu quero abrir, eu rasgo as coisas, eu sou zero, assim, paciente. Então... Ai, que linda! Isso é a nossa caneca, tá? Para você tomar seu café, começar o seu dia. Eu amei, obrigada! E tem uma frase aí bem bacana. Menos desculpas e mais resultados, olha. Olha. Você que quer também adquirir, tá, essa caneca, você pode... A gente tá acabando aí, finalizando o e-commerce, mas você pode também enviar uma mensagem no nosso Instagram, que é @projetoavançar.oficial, e adquirir a sua caneca também. E essa frase bem bacana para você começar o seu dia. O nosso podcast, ele vai ser dividido em 2 partes.
tá? A primeira, nós vamos abordar o tema da transição profissional com a nossa convidada. E o segundo, nós vamos também trazer alguns assuntos bem bacanas do nosso livro, a qual nós lemos, que é do James Allen, O Homem é Aquilo que Ele Pensa. Tá? Você também pode estar acessando o nosso YouTube, o nosso Spotify, que lá tem o comentário que nós fizemos semanal. E também nós estamos fazendo por lá. Você também pode acompanhar o nosso comentário desse livro ao qual estamos lendo, que é O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Um livro excelente, estamos aprendendo muitas coisas. E de segunda a sexta, nós estamos trazendo lá uns comentários bem bacana. Eu quero conhecer, tá? Além da trajetória da nossa convidada, Carol, graças a Deus, e também o seu mérito, tá? De se capacitar e correr atrás dos seus objetivos. Você é uma profissional bem-sucedida do seu setor, né? Então, Carol, como que foi esse começo? Como você avançou na sua vida profissional e conseguiu chegar aonde muitos desejam? Teve dificuldades, Carol? Você enfrentou frustrações? Olha, teve dificuldades? Eu acho assim, a pergunta é quantas dificuldades você teve? Porque foram inúmeras, assim. Eu acho que eu quero começar falando sobre começar uma faculdade tarde. Eu não comecei a faculdade cedo, foi minha segunda faculdade. Eu demorei um tempo a encontrar minha vocação. E eu acho que talvez algumas pessoas consigam se identificar com o que eu tô falando, porque a gente tem uma premissa hoje de que você chega aos 30 com tudo resolvido na sua vida, né? Aos 30 você tá casado, você tá bem sucedido, você chegou aos 30, não, 30 vai estar tudo perfeito. Eu comecei a fazer a fazer faculdade de RH aos 29 anos. Cara. Então assim, eu comecei a olhar e a me encontrar aos 29. Então assim, não, acho que primeira coisa que a gente tem que desmistificar é isso. Não é porque você está aos 30, aos 35, aos 40, aos 45 que você tem que parar ou que você não pode avançar naquilo que você deseja, que você almeja como carreira. Então, primeiro ponto, eu comecei a faculdade lá em 2019 não, com 29 anos. Em 2017, difícil porque eu já era casada, já tinha casa para cuidar, né? Tinha uma rotina, não era aquela facilidade que algumas pessoas podem pensar. E aí comecei a faculdade. E aí o primeiro período é aquela coisa, você vê tudo, né? Você gosta de tudo. E aí foi passando um período, foi passando outro, foi passando outro. Finalizei a faculdade. Eu fui abençoada por Deus por conseguir um estágio durante a faculdade. Poxa. A área de RH, que foi ótimo, né? Porque é raro. A área de RH hoje é uma área muito fechada. É o famoso QI. Você entra se você tem alguém para te indicar. É verdade. E aí eu consegui, fui abençoada por Deus por um estágio. Foi esse estágio que foi meu primeiro start ali na área. Muitas pessoas que se formaram comigo, que estavam na minha classe, hoje não atuam com a RH porque não tiveram essa oportunidade de fazer um estágio. Né? Porque a faculdade é boa, ela te dá teoria, mas ela não te dá prática. A prática, ela vem do dia a dia ali no trabalho. Então, foi lá em 2017 que eu comecei a faculdade. Eu comecei o estágio no final de 2018. Final de 2018, se eu não tô muito enganada, porque tem um tempo, né? A gente tá em 2026, tem um tempinho aí. E eu lembro que esse estágio foi muito bacana pra mim, porque era a minha primeira oportunidade. Eu não sabia nada, Ramon, nada. Eu só tinha aquilo que eu tinha aprendido na faculdade. Sempre fui meio nerdzinha, meio CDF. Então, assim, eu queria muito fazer muitas coisas e tudo, mas eu cheguei lá na sala com a minha gestora na época e ela, você sabe fazer isso? Eu falei, não. Você sabe fazer isso? Eu falei, também não, mas eu aprendo. Então, acho que a primeira dificuldade que eu enfrentei foi essa. Eu não sabia nada. Eu só tinha um sonho e uma vontade, que era começar a trabalhar no RH. E aí eu comecei, aprendi, me desenvolvi, tive a sorte, não sei se foi sorte ou se foi o azar, de
ter a minha líder entrando de licença maternidade por 6 meses e eu ficando 6 meses sozinha no setor, como estagiária. Eita. Aprendi muito, mas eu sofri na mesma medida. Porque, graças a Deus, entrou uma outra pessoa ali comigo, mas eu fiquei um tempo ali sozinha. E foi desesperador ficar 6 meses sem ter a tua referência ali. Totalmente sozinha. E eu falava, gente, eu tô fazendo tudo errado, vai dar tudo muito errado. Eu acho que a gente sempre, quando começa alguma coisa, primeira vez, o primeiro momento, o primeiro desafio, você nunca acha que vai dar certo. Eu, pelo menos, eu não sei você, mas eu, particularmente, alguma coisa que eu nunca fiz, eu tenho certeza que não vai dar bom. Eu tenho certeza absoluta que vai dar muito errado. Então, eu vivi isso durante esses meses e acabou que Deus abençoou e deu tudo certo. E ela voltou de licença. Na época, o estagiário lá na empresa, ele não era efetivado. Então, eu já sabia disso. Eu fiquei mais ou menos uns 9 meses. E aí, eu fui fazer o que todo mundo faz, né? Se eu sei que eu não vou ter aquele emprego por mais muito tempo, vou procurar outro. E aí, eu fui pra conseguir sair de RH, porque nesse estágio eu fazia recrutamento, seleção, mas eu também fazia gestão de benefício, atendia funcionário, fazia apontamento de folha, eu cuidava de todas as áreas ali do RH como um todo. Logo depois disso, fui trabalhar com o departamento pessoal. Olha, eu preciso dizer que foi um aprendizado muito grande, mas foi muito difícil para mim. Porque eu sou de gente. Eu gosto de gente, eu gosto de pessoas. A área que eu mais odiava da faculdade, por incrível que pareça, era tecnologia da informação e DP. E aí eu fui trabalhar com DP. Pro meu desespero, eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Mas fiquei por 2 anos e meio atuando com o departamento pessoal. E essa oportunidade foi uma oportunidade que me quebrou completamente. Eu sofri assédio moral, né? Naquele momento eu saí dali muito quebrada. E eu acho importante a gente falar sobre isso, porque não é porque hoje eu tô no lugar de estar sentado aqui dando dicas sobre uma transição que eu já passei, que significa que a minha trajetória foi fácil. Foi tranquila. Não foi. Foi muito difícil. Tinha dias que eu acordava e ia trabalhar à base de Rivotril. Eita. Caramba, cara. Exato. Então, assim, eu lembro até hoje de eu começando o dia antes de eu abrir a porta do escritório para entrar, botar um Rivotril embaixo da língua e trabalhar. E trabalhar dopada. Assim, não dopada a ponto de não conseguir fazer as coisas, mas dopada anestesiada. Então, assim, não é fácil. Não é porque você tá quase 9 anos depois falando sobre isso que tua trajetória foi tranquila. Não foi. Foi muito difícil. E depois de 2 anos, eu peguei a pandemia, eu comecei a trabalhar lá em 2019. Eu peguei 19, 20, 21. Então, peguei a pandemia, momentos em que tudo era muito presencial, para tudo muito, tudo online. E conforme a gente foi tendo esse... Não é que a pandemia acabou em 2021, a gente sabe que não. Mas essa mudança de, poxa, tudo tá remoto, tudo que era presencial vai estar remoto. O que eu faço? Eu estava insatisfeita onde eu estava trabalhando, eu não estava feliz, eu estava trabalhando dopada, eu estava sofrendo assédios diariamente, assim. Quando eu falo de assédio, eu tô falando de eu entrar no banheiro e ter alguém anotando a hora que eu entro no banheiro e a hora que eu saio do banheiro. Caramba. Quanto tempo eu passava dentro do banheiro, sabe? De ter alguém anotando toda vez que eu saía pra tomar um café. Quanto tempo ela saiu 10h15 e voltou 10h21. Uma coisa chata. Isso tem nome, sabe? E eu tava muito satisfeita. Falei, tá, não tô feliz aqui, o que eu faço? E a gente precisa falar sobre transição de carreira, começar falando sobre isso. Ela começa com uma insatisfação. Mas ela não é só isso. Eu tava insatisfeita.
Mas eu lembrava muito bem, com muito carinho do meu estágio, de como eu adorava recrutar, de como eu era feliz entrevistando as pessoas. Eu falei, beleza, eu quero voltar a fazer isso. Eu quero voltar a fazer recrutamento e seleção. Sempre gostei. Só que, apesar de estar dentro da área do RH, departamento pessoal é o completo oposto de recrutamento e seleção. São literalmente dois extremos. E eu sempre brinco que uma vez que você está naquele emprego, quando você quer sair, você só consegue encontrar empregos similares. Porque a tua maior experiência é ali, você vai encontrar empregos similares. E eu falei, beleza, não quero continuar com o departamento pessoal, o que que vou fazer? Foi aí que começou a minha transição de carreira. Porque eu também fiz esse processo. Eu lembro que em 2021 eu falei assim, tá, tecnologia tá bombando, porque todo mundo descobriu que precisa né, precisa que tudo pode ser online, mas não tem gente o suficiente para recrutar essas pessoas. Onde estão essas pessoas? Porque assim, antes de 2021, ninguém conhecia tecnologia como conhece hoje, Sim. né? Que Era quando tudo a gente novo, né? Exatamente. Quando você fala, assim, 2019, 2020, quando você falava de tecnologia, você lembrava o quê? Alguém que ia consertar teu notebook, consertar teu computador, aquela Isso pessoa mesmo, que tu ia levava o teu PC para resolver. Muita gente conhece tecnologia ainda sobre isso, sobre essa ótica. Então eu falei assim, beleza. O que eu posso fazer para voltar? E aí o que eu fiz? Eu fui estudar. Porque a transição de carreira, Ramon, tem muito disso. Tem muito estudo, tem muito preparo, tem entender o que você quer, o que é o dia a dia. E aí eu lembro que eu me conectei com algumas pessoas para saber assim, beleza, o que é recrutamento tech? O que é ser? O que é recrutar para a área de tecnologia? Como que é esse mundo? Porque a transição de carreira não começa quando você não vira a chavinha de que você quer de fato começar a atuar naquele lugar quando você de fato começa. Tô sendo redundante, mas deixa eu tentar explicar melhor. A transição de carreira, ela começa em uma coisa que muita gente não dá valor. Networking. A transição de carreira não começa com você batendo na porta da vaga que você quer. Ela começa quando você se conecta com pessoas que já sabem e já fazem aquilo que você quer fazer. Porque aí você entende, poxa, eu consigo fazer isso pelo resto da minha vida? Você, quando decidiu começar a RR, você foi falar com quem? Com gente que já sabia fazer aquilo. Verdade. Você não chegou e falou assim, vou montar hoje, começar a fazer agora. E é isso. Não, porque a gente precisa entender, antes de tudo, como que é o dia a dia. Foi isso que eu fui fazer. Eu fui me conectar com pessoas. Eu tive pessoas incríveis na minha jornada. E uma delas é minha amiga até hoje, Má. Se você estiver vendo isso, provavelmente não, mas eu vou te mandar o link. Foi a pessoa que, assim, pegou na minha mão e falou, não, vem. Porque você também precisa disso, de pessoas que peguem na sua mão. Sim. E te façam ali caminhar. Um caminho que é totalmente novo pra você. Você não sabe. E é muito mais difícil quando você faz essa caminhada sozinho, sabe? E aí eu peguei, a Má me ajudou, a Má me orientou, a Má falou, cara, faz esse curso aqui, procura essa pessoa aqui, que eu tenho certeza que vai te ajudar. E eu lembro que na época eu fiz esse curso porque ela jurava pra mim que ia conseguir trabalho pra mim na época. E aí eu fiz o curso, como eu já te falei, eu sou meio nerdzinha, né? E aí eu fiz o curso em 2021, em junho de 2021, o Conecta... Ai, meu Deus. O Tech Recruiting da Conecta Talentos, que é assim, sempre vai ter meu carinho e gratidão, porque eu fiz o curso, e aí a professora, que é a Francine Tomás, que é dona, da verdade, da Conecta, falou assim, cara, vem trabalhar comigo, vem fazer freela comigo, porque você se destacou, você sabe, a gente viu que você queria mesmo, você estava ali, você estava interessada, você perguntava tudo, você procurava tudo. Então,
poxa, eu tenho um grupo de freela, né? Vem fazer parte do grupo, vem trabalhar comigo. E eu fui. E foi minha primeira oportunidade. E aí, aquilo que só eu tinha, eu dei sorte, tá? Eu preciso dizer que Deus me abençoou muito, porque tem muita gente que demora 2, 3, 4, 5 anos pra conseguir fazer uma transição de carreira. Não é uma coisa fácil. Principalmente dependendo do nicho que você escolhe. Quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando disso aí. Eu conheço pessoas que estão estudando há 3 anos sobre alguma determinada linguagem e ainda não conseguiram fazer a transição de carreira. Mas é aquilo. Fácil não é. Entendi. Assim, cara, deixa eu te perguntar. A pessoa, o profissional que quer fazer essa transição de carreira, como fica mais fácil ou o caminho mais seguro para ele? Vamos supor que vamos botar um exemplo, ele é um pintor, tá? E ele quer ser um marceneiro, ou independente da profissão que ele quer mudar. É mais fácil ele, primeiro, fazer curso dentro daquele ponto B que ele quer chegar, participar de eventos, conferências, ou ele pode ir através do impulso, empolgação. Qual o melhor caminho seguro para esse profissional? O caminho seguro é um caminho que te dá embasamento. A empolgação, assim como tudo na vida, ela tem um limite. A empolgação, ela só te leva do ponto A pro ponto A, ponto 2. Ela não te leva até o ponto B. Beleza, você fala, tô empolgado. Quando você tá empolgado, na primeira dificuldade que você bate de frente, você desempolga. É verdade. Porque você vê que aquilo ali, poxa, eu tava tão empolgado, mas não é assim. Então, vai estudar. Você quer. Isso é pra tudo. Você é pintor e você quer começar a ser marceneiro? Vai fazer um curso. Se conecta com pessoas que estão no curso junto com você, ou pessoas que são mais experientes que você, pessoas que já fizeram essa transição, pessoas que são marceneiros hoje. Porque às vezes você vê um curso na internet que você acha que é excelente. Não, esse curso aqui, ele é bom, ele é barato, ele vai me dar todo caminho, tudo de teórico que eu preciso. Aí você se conecta com um marceneiro, um exemplo, com uma pessoa que já tá lá, e ele fala, cara, foge desse curso. Sim, isso aí é importante. Porque esse curso, ele não te explica nada, ele é muito genérico, ele é muito isso, ele é muito aquilo. Pô, faz esse aqui. Esse aqui é um curso mais caro, é um curso mais longo, mas ele vai te ensinar os fundamentos, tudo que você precisa, né? Mas é muito mais completo. Então, isso você só vai ter se acontecer o quê? Se você se conectar com pessoas que já estão aonde você lá no quer chegar. ponto B, né? Naquela profissão que ele almeja, né? Exatamente. E assim, esse profissional que ele quer fazer essa transição, é importante também a gente falar um pouco da parte financeira, né? Porque a gente sabe, né, que o dia a dia do brasileiro tem responsabilidade, né? Cada um de nós, o homem, a mulher, e tem a família, tem as suas contas. E o que você acha, Carão? É mais fácil essa pessoa se planejar financeiramente até para ele não começar a fazer essa transição. E o final do mês vai chegar. A luz, a água, as contas, né, os mantimentos vai precisar chegar nessa casa, porque senão vem briga. Né? E pior que vem mesmo, a insatisfação. É necessário esse profissional fazer esse planejamento financeiro para que ele até não venha trazer risco à sua família? Sem dúvida alguma. Transição de carreira é algo que demora, tá? Não é algo que você vai conseguir em um mês. Nossa, eu quero transicionar de carreira hoje, daqui a 15 dias eu vou conseguir fazer. Não vai. Se alguém falou pra você que você vai conseguir fazer essa transição de carreira, que você vai sair do ponto A e chegar no ponto B em uma semana, foge, porque essa pessoa tá mentindo descaradamente pra você. Não existe isso. Porque você não adquire conhecimento em uma semana. Você não se conecta com pessoas em uma semana. Você não adquire o mínimo de experiência, ainda que seja em projetos pessoais, ainda que seja pintando a tua própria casa.
fazendo um móvel, uma casinha de cachorro para o teu cachorro, na tua casa, você não vai fazer isso em 2 dias. Você não vai fazer isso uma semana. Não é assim que as coisas funcionam. A transição de carreira não acaba, não começa uma semana e termina na semana seguinte. Então, sim, planejamento financeiro, mas a gente também tem que falar do planejamento familiar. Sim. Tá? Porque se você acha que você vai fazer a transição de carreira sozinho, você tá errado. Não vai. A sua família precisa ser incluída na transição que você quer fazer, porque vai mudar. Vamos lá. Eu saí de atuar com departamento pessoal, que eu ganhava um salário mínimo e meio, ou menos, para atuar com recrutamento tech, né? Ou como as pessoas conhecem hoje, chamado tech recruiting, né? Eu fui atuar como tech recruiter. Eu saí de presencial 100% para trabalhar online. Ah, mas foi uma mudança muito melhor. Foi, claro que foi. Mas e aí, como é que é a vida? Como é que você gerencia? Como é que você faz essa mudança? Você tem que incluir a pessoa que está do teu lado. Olha, eu quero fazer uma transição de carreira. Poxa, inicialmente a gente vai precisar apertar os cintos. A gente vai precisar ter um planejamento financeiro. Mas, pode ser que demore 2, 3 meses, mas pode ser que demore 2 anos. Eu não vou sair daqui enquanto eu não tiver feito, enquanto você não tiver claro para você também o salário que você quer na sua posição, porque vai acontecer. Pode acontecer. Por exemplo, hoje você como pintor está ganhando R$3.000. Você quer ir como marceneiro, mas você só consegue pegar projetos pontuais e esses projetos, eles são assim, te dá R$300, R$200. Como é que você faz? Então, você precisa se planejar financeiramente. Impulso não te leva a lugar nenhum. Ele pode te levar a subir os 2 primeiros degraus da escada. Mas é só. Só mesmo. É verdade. Pô, cara, interessante isso, né? E um exemplo, esse profissional aí, porque você abordou muito bem que isso tem um tempo, né? Uhum. 1 ano, 2, 3. Esse profissional que tá, né, que tá nos assistindo e já tá já está fazendo essa transição há 1 ano, 2, 3. Porém, as contas ainda não tá fechando. Em casa, tá tendo muita briga, discussão. É necessário ele pegar e, vendo o cenário, ele fala, poxa, será que realmente é para mim fazer essa transição agora? Será que eu vou precisar dar uma recuada? Porque já tô em 2 anos e não vingou e já tô brigando com a minha esposa, meu marido tá insatisfeito, meu casamento tá começando a ruir. Até que ponto vale a pena, cara, insistir ou recuar? A sua família, o seu trabalho, na verdade, nunca vai ser mais importante do que a sua família. Transição de carreira pode ser algo que demore muito tempo, sim, e pode ser algo que não. Mas se você chegou a um ponto de que isso está atingindo a tua família, o teu casamento, a rotina com seus filhos, às vezes, dar 2 passos para trás é a melhor coisa que você pode fazer. Muitas pessoas, às vezes, acham que para eu transicionar de carreira, eu preciso sair de onde eu estou para ir para um lugar totalmente diferente. Às vezes, não. Às vezes, você pode transicionar de carreira onde você está. Vamos lá. Tô falando, vou citar de novo o exemplo de um pintor. O cara é pintor. Se ele tiver numa obra grande, vai ter trabalho de marcenaria também. Ele não precisa sair daquela obra para também atuar para fazer essa transição de pintor para marceneiro. Falando agora da área que eu trabalho, a área de tecnologia. Você é um cara que quer sair da área de suporte técnico, né? Que lidar com notebook, com fazer conserto, essas coisas, né? Com suporte, você quer sair daí dessa área para ir para a área de desenvolvimento. Ah, mas hoje eu trabalho numa empresa de informática. Tá, tudo bem. Mas se você trabalha numa empresa de informática, provavelmente você tem um site, você tem alguma coisa porque chega para você. Né? Essa empresa
precisa, se ela tem anúncios, ela tem coisas, muito provavelmente ela tem um site, ela tem algo que precisa de algum tipo de desenvolvimento. Você não precisa sair de onde você tá. Cola no cara que desenvolve. Vai aprender com ele. E aí, cola com ele a ponto dele falar assim pro teu chefe, pô, cara, deixa o fulano me ajudar aqui. Traz ele pro time. Traz ele pra equipe. Recuar sempre que, assim, nunca colocar a sua profissão acima da sua família. Isso nunca deu certo. Em nenhum lugar. Não vai dar quando você falar de transição de carreira. Então, se isso está afetando a sua família, dá 2 passos para trás. Mas dá 2 passos para trás ciente de que às vezes você não precisa fazer uma grande movimentação para fazer uma transição de carreira. Às vezes pode ser um passo lateral só. Sabe? Sim. E para isso também não chega a acontecer, né? Essas brigas, desentendimento, o casamento começar até esfriar, é bom ele ter um caixa, né? Ele voltando na parte do planejamento financeiro, ele tem um caixa ali de 6 meses, vamos botar assim, dependendo da profissão, né? Uhum. Que ele vai ter uma bolsa ali para poder equalizar e ter um plano B também, né? Sim. Poxa, tá dando ruim, mas sei lá, no final de semana eu tenho livre, eu consigo fazer alguma coisa para complementar. Isso é bem interessante também. Cara, outra coisa a clareza, né? A clareza, a visão, o foco do profissional. E até trazendo sua experiência, como foi essa clareza? Você já tinha essa clareza da onde você queria estar hoje? E assim, entre a sua profissão e você deixando uma mensagem para esse profissional, é importante se ter a clareza? É essencial. Eu gosto muito de uma frase que fala assim: se você não sabe para onde o seu barco tá indo, o vento te leva para qualquer lugar e você acha que é o teu destino. Verdade. Se você vai fazer algo tão grandioso quanto uma mudança de carreira, você precisa ter muito claro onde você quer chegar. Eu não vou mentir para você aqui, e nem para ninguém que tá assistindo a gente, e dizer que eu tinha tudo muito claro quando eu comecei a fazer uma transição de carreira. Não tinha. O que eu tinha claro era, eu queria sair de departamento pessoal e eu amava atuar com recrutamento e seleção, e eu vi um movimento muito claro de mercado da tecnologia. Desse aquecimento muito claro da tecnologia. Eu juntei 1 mais 1 mais 1, falei, vou fazer uma sopa. Tudo bem que eu tenho experiência, eu já tinha ali um know-how de trabalhar no RH, mesmo que tivesse sido um período curto, e eu sei que muita gente não tem isso. Mas você precisa ter muito claro onde você quer chegar. E quando a gente fala também, citando família agora, a tua esposa, a tua mulher, a pessoa que tá do teu lado, ela não vai embarcar no barco contigo se você não sabe para onde você tá remando. Verdade. Se você não tem a menor ideia para onde tá indo, como é que você vai incentivar alguém a fazer aquela viagem se você não sabe o rumo dela? A gente não tá falando de algo que vai começar e terminar em uma semana. A gente tá falando de algo que potencialmente pode mudar o futuro seu e da sua família. Então você precisa ter claro, você precisa ter muito claro. Ah, mas Carol, eu não tenho nada claro ainda. Tá. Você tá satisfeito onde você tá? Essa insatisfação é uma coisa que é momentânea? Ou é algo que você já tá sentindo há meses e meses e meses e meses? Há anos? Poxa, eu me lembro do momento que eu era feliz. Eu imagino que eu vou ser feliz naquela profissão, porque aquela profissão se conecta com quem eu sou na minha vida pessoal também. Então, primeiro de tudo, tenha assim muita clareza de onde você quer chegar. Pode ser que você só tenha clareza do próximo passo. Você não precisa ter clareza da escada inteira. Às vezes, o primeiro degrau é o suficiente. Eu quero sair daqui para ir pro ponto B. O Z você não precisa ver, sabe?
Excelente. E como esse profissional pode. Porque tem muitas pessoas que estão nos assistindo e sente essa necessidade de estar insatisfeito, ou até questão salarial, questão de questão de futuro, de perspectiva, mas eles têm um receio, um medo, sabe? Ansiedade não deixa. Como esse profissional pode vencer o medo de iniciar, né? Ramon, o medo, ele vai te fazer parar. Eu sou muito medrosa, tá? Muito. O meu marido tá aqui, ele sabe que eu sou a pessoa mais medrosa da face dessa terra. Eu tenho medo de tudo. Eu sou uma pessoa muito metódica, eu sou uma pessoa muito controladora. Eu gosto tudo ali, ó, do jeitinho. Eu gosto de ter controle de tudo. Só que você não vai ter controle de nada nessa vida. É uma sensação completa e totalmente irrelevante. O medo vai vir em muitos momentos. Porque é novo, é desconhecido. Por mais que você tenha, de novo falando que a gente está falando, claro, da onde você quer chegar, você não tem claro o percurso e o caminho que você vai ter de sair da onde você está para onde você quer chegar. Você sabe aonde você quer chegar agora. O percurso, você não tem ideia de como vai ser. Quem é que entra num mar turvo, sem saber onde está pisando e não sente medo? Você vai sentir medo. Só que o medo, ele não pode ser maior do que a sua inquietação, do que a sua insatisfação, do que o seu objetivo, do que o seu foco de chegar até o ponto B. Então, medo, ele vem. E ele vai ser, em alguns momentos, a sua força motriz, sim. Mas ele não pode ser grande o suficiente para te parar até onde você precisa chegar. E isso não é só sobre transição de carreira. Isso é sobre a vida como um todo, sabe? Sim. Outra coisa também interessante, vale a pena a gente falar, é sobre frustrações, né? A gente vive aí um tempo onde as pessoas se decepcionam uma com a outra. E uma das coisas que a gente conversa muito com profissionais, né? Diversos segmentos, eles têm um receio de fazer um network, sabe? De se aproximar de alguém. E você falou que isso é importante. Você participar de eventos, de encontros e ter esse bom diálogo, esse bom convívio com outros profissionais, que isso a gente aprende muito trocando. Mas esse medo de se envolver, até que ponto esse profissional pode se envolver com outros profissionais e sempre com limite? Aonde vai esse limite, cara? De ele não se expor demais, né? E confundir, né? Ali, você... Essa é uma pergunta difícil para mim responder, porque eu sou a pessoa, assim, é difícil para mim responder, porque para mim, como pessoa, é difícil ter esse limite, sabe? Eu já fui a pessoa que saía adicionando todo mundo no LinkedIn, porque importante falar. Se você vai fazer uma transição de carreira e é para uma área assim mais corporativa, assim, no caso ali mais voltada para marketing, para business, tudo, usa o LinkedIn. Você não existe fora do LinkedIn, tá? Importante mencionar isso. Mas voltando ao tópico, eu saía adicionando um monte de gente. Eu saía perguntando para as pessoas, aonde tem... De novo, se não fosse a Amar, provavelmente eu estaria adicionando um monte de gente que é desconhecida. E aí, de novo, eu vou te falar sobre ter alguém. Você não precisa de muitas pessoas. Se você tiver uma única pessoa que você se conecte de fato, alguém que já tá lá, que se conecte, porque viu em você a clareza e a vontade genuína de chegar e de ter a vida transformada, essa pessoa vai ser a pessoa que vai te dar boa parte do caminho das pedras. Então, é importante se conectar com muitas pessoas, mas se conectar do jeito certo.
Às vezes eu vejo muitas pessoas, assim, muitos desenvolvedores, porque como eu trabalho com isso, muita gente me adiciona e me manda mensagem, vindo até mim, me mandando mensagem num convite, falando, ai, olha, poxa, eu sou um desenvolvedor, já tô atuando há 2 anos e tudo, se você tiver uma oportunidade, lembra de mim. E, gente, eu tenho mais de 90 mil seguidores. Eu recebo uma média de quase 30, 40 convites por dia. Eu não tenho como ler todos os convites e todas as mensagens que vêm anexas ao convite e lembrar de todo mundo. Mas eu vou lembrar do cara que comentou na postagem que eu fiz sobre o falecimento do meu pai. Eu vou comentar do cara que curtiu, que trouxe um comentário bacana sobre a vaga que eu postei. Eu vou lembrar do cara, da pessoa que comentou e falou assim: poxa, Carol, e aí? O que você acha sobre isso? Que me trouxe um ponto de vista diferente do meu sobre algo que eu postei. Quando a gente fala de networking, não é só você chegar numa pessoa e você mandar uma mensagem e esperar que essa pessoa magicamente te lembre de você. Ela não vai lembrar. Porque é muita gente. Muita gente. É muita gente. Mas a gente lembra. Eu me conectei com as pessoas assim. Porque tinha várias publicações que tinham a ver com o meu nicho, né? De RH, de tecnologia. E era tanta coisa legal que as pessoas postavam e eu saía comentando. E eu falava, não, poxa, bacana, me explica isso aqui. Ou então, pô, que legal essa vaga. Poxa, tem vaga, tem não sei o quê. Comentava. E assim eu fui vendo que tinha gente que me marcava. Quando vinha uma vaga, tinha alguém que eu não, às vezes, conhecia fora da rede, mas me marcava. Por quê? Porque eu vivia comentando nas postagens daquelas pessoas. Não é um comentário do tipo, só porque você quer comentar, mas porque de verdade aquele conteúdo foi genuíno para você e te trouxe. Então é assim que o networking acontece. Não é só você chegar mandando mensagem, é você de verdade engajar naquilo que é positivo para você, naquilo que te traz conteúdo, que te traz conhecimento, que vai te agregar. O LinkedIn hoje tem muita vaga, tem muita gente postando vaga, mas tem muitos assuntos interessantes. Tem muita coisa legal no LinkedIn hoje. Ele é uma rede profissional, então tem muito conteúdo, tem muita gente trazendo conteúdo que, putz, fora da bolha do LinkedIn, você não faz nem ideia do que está acontecendo. Sabe? Então, não é só mandar convite. Não é só sair, sabe, fazendo uma analogia meio... Só curtindo por curtir. Pensa, você é um vendedor que bate de porta em porta. O que você acha que vai ser mais lucrativo para você? Vai te dar mais retorno? Você bater em 20 portas e só sair batendo e ver quem te atende? Ou você bater em 5 portas? Só 5. Mas você bate, você entra, você conversa, você toma um chá, você conhece a pessoa, aí a pessoa fala da vida, do filho, da família. O que vai ser mais rentável? O que vai ser mais... O que vai te trazer mais retorno? Essas 5. Exatamente. E são essas 5 que vão levar a outras 5, que vão levar a 10, que vão levar a 15. Quando você vê, você está sendo lembrado em lugares que você não acessou. Poxa, muito bom isso. Muito bom. Carol, antes de a gente partir para nossa segunda parte, mas olha só, uma coisa bem interessante. O meu outro trabalho que eu tinha um colega lá, trabalhava em um dos andares, e ele era assalariado, trabalhava lá de segunda a sexta, e aos finais de semana ele fazia conserto de ar-condicionado, geladeira, máquina de lavar, sabe? E esses utensílios domésticos. E ele, só no sábado e no domingo, né? Então, vamos botar aí 6 dias por mês, né? Ele tirava 3 vezes a mais do que tirava de segunda a sexta. Aí, de segunda a sexta, ele ganhava pouco, né? Pegava BRT lotado, trem lotado, e ele, no final de semana, tirava mais. Eu falei, rapaz, por que você já não vai, rapaz? Tu tá com a faca e o queijo na mão. Ele, eu tô vendo. Rapaz, tu já tá pronto, cara. Tu tá pronto. E ele ficava naquela. Enfim, eu saí. Provavelmente ele ainda tá lá, sabe? Trabalhando, chegando tarde em casa. Final de semana, faz o serviço dele. Aí já não tem tempo pra família. Já entra o desgaste com os filhos e com a esposa.
Porque muitos estão nessa situação e o que falta para essa pessoa sair, cara? Ele já tá com a faca e o queijo na mão, cara. E mesmo assim tá no trem e o BRT lotado. Isso chama medo da escassez. E eu falo isso assim, assim, eu vou falar sobre isso, parece que Deus tá aqui falando comigo, assim no meu ouvido. Quando você tem uma família, o medo da falta te trava muito mais do que o medo da abundância. O medo que eu tenho de faltar alguma coisa para minha filha é infinitamente maior do que o medo que eu tenho de arriscar de poder dar uma vida transbordante para ela. E isso faz com que eu não faça coisas, ou não acesse lugares, ou não ouse da forma que eu deveria, da forma que Deus já falou para fazer. Então, muitas pessoas estão vivendo a mesma coisa. E aí eu vou relembrar aqui, falar aqui algo que eu ouvi e que me impactou muito. Na Bíblia fala, aonde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Se o seu coração está na escassez, Ramon, o seu tesouro está na escassez. Então, aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Então, tem muita gente, eu me incluo, tá? Que colocou a escassez como ídolo, colocou a escassez no coração e não consegue sair. Por mais que Deus fala, avança, eu estou contigo. Não vai. Porque o medo da falta é infinitamente maior do que o medo da abundância. Porque o meu tesouro é a escassez, ele tá ali. É nele que eu penso todo dia. Sabe? Então eu acho que não só ele, mas tantas outras pessoas, eu me incluo nelas, é muito mais aterrorizante. Sabe? Porque eu tenho certeza que ele deve ter pensado, seu amigo, tá, mas e se não tiver nada de segunda a sexta? Eu vou largar o que eu tenho pra trabalhar só no final de semana, mas e se não surgir nada? Mas e se? Mas e se? E essas duas palavrinhas ali... Que pesa, né? Que mais pega muitos, né? Essas duas aí, elas são o motor para a dor de muita gente. Porque o e se, ele mais trava a maioria das pessoas do que faz a gente avançar. Raras são as pessoas, são as mentalidades que falam assim, mas e se der certo? E vai e se guia pelo e se der certo. A grande maioria das pessoas pensa, não, mas e se der errado? Mas e se não der certo? Mas e se faltar? Mas e se Deus falhar? Então, eu acho que é exatamente por isso que muita gente tem a escassez como ídolo. Entendi. Bom, Carol, vamos para a nossa segunda parte do nosso livro, tá? A qual nós lemos, tá? Do livro muito bom, tá lá no nosso Spotify, no nosso YouTube, do Projeto Avançar Oficial. James Allen, no livro, Carol, ele abre aspas, o homem por si mesmo se faz ou se destrói, fecha aspas. Ou seja, ele constrói, né? Ele tem o poder de construir o seu avanço, o seu sucesso. Mas às vezes, Carol, pessoas começam a por si só se destruir com a estagnação. E às vezes ele culpa o filho, culpa a esposa, culpa o gerente dele por não avançar. É mais fácil eu culpar os outros ou eu me culpar? Mas quando você culpa os outros, você não tem responsabilidade sobre a ação dos outros. Né? Porque se eu culpar você por algo, eu não tenho responsabilidade
responsabilidade nenhuma sobre isso. A responsabilidade passa a ser sua, porque você fez. Mas quando a gente tem autorresponsabilidade, e muita gente não tem, você você sai desse lugar. Cara, a vida é uma sucessão de circunstâncias que não são favoráveis. E se você ficar sempre colocando a responsabilidade no outro, vai chegar uma hora que você... Tá, mas e aí? Vai chegar uma hora que a sua esposa vai falar pra você assim, tudo sou eu? A responsabilidade de tudo é minha? Tudo é culpa minha? E aí você vai estar destruindo tudo. Sua família, seu casamento, seus filhos, porque você não fez a única coisa que você tinha que fazer. Ser responsável pelos seus atos. São os seus atos, não são os meus. São seus. Eles saíram... Você fez. É justo você ter um movimento e jogar a responsabilidade de todos os erros que aquele movimento te trouxe. Se você o fez... Carol, de forma bem... Eu quero que você responda olhando ali para aquela câmera. Carol, o sucesso ou o avanço aceita desculpa? Ah, não. Não. O sucesso não aceita desculpa, porque a desculpa... Geralmente quem dá desculpa é fracasso, não é o sucesso. Então, todas as pessoas que eu conheço... E eu não tô dizendo conhecer no sentido de... Você tá na minha rotina, tá no meu dia a dia. Não. Tô falando de pessoas... Tá. Oprah Winfrey. Vamos lá. Falar hoje da uma das maiores apresentadoras da televisão americana. Ela tentou por mais de 15 anos ser âncora. O Walt Disney só alcançou seu sucesso depois dos 40. A gente tem aí, eu não vou lembrar de dados ali certinhos, eu posso estar um pouco errônea, mas eu só tô dizendo aqui que o sucesso, quando você me pergunta se ele aceita desculpa, é exatamente sobre isso. É sobre você tentar falhar, tentar falhar, tentar falhar, tentar de novo, falhar novamente, tentar novamente, falhar novamente, até que você não tenha outra opção que não seja ter sucesso. Não existe. Não é que você não vai falhar, mas você vai falhar tanto e tantas vezes que a próxima vez que você for fazer algo, você vai ter sucesso. Então, não. Não aceita. Não aceita. Entendi. Pega essa dica, hein? Pega essa senha. Ó, no livro, outra coisa bem bacana que a gente leu lá e comentou bastante, James Allen compara a nossa mente como um jardim, onde precisamos semear coisas boas. E trazendo isso para a nossa prática, se precisamos, ele compara a um jardim, trazendo para o nosso dia a dia, semear coisas boas na nossa vida, é o profissional participar de workshop, conferências, cursos, treinamento dentro da sua área. Se todos sabem, uma boa parte, né, dos profissionais sabe que precisam separar um sábado, um final de semana para estar e se fazer presente nesses ambientes, porque essa inércia profissional abrange muitas pessoas. Porque as pessoas acham que é difícil. As pessoas acham que é muito difícil você estar no workshop. Ai, é difícil. Ai, é trabalhoso. Ai, é cansativo. Cara, cansativo é trabalhar de 8 às 8. Isso. 5, 6, 7 dias por semana. Se você tem um objetivo, não tem que ser cansativo, não tem que ser difícil você tirar um dia para você fazer aquilo que vai te conectar com pessoas. Da tua casa, de dentro do teu quarto, no alto da tua casa, quem é que vai saber que você está querendo fazer uma transição de carreira?
Ninguém. Ninguém. Eu ouvi uma frase do Instagram, tá? Porque eu não sou assim, essa pessoa tão culta a ponto de só ouvir frases no livro. Mas essa pessoa falou, a frase foi a seguinte: se você é pobre, você não pode se dar ao luxo de ser low profile. Isso é muito certo e muito sério. Porque se você está numa situação que você almeja o sucesso, que você deseja melhorar de vida, você não pode se dar o luxo de ser low profile, de ficar dentro da sua casa e de achar que as coisas vão chegar até você batendo na sua porta. Não vão. Não vai chegar. Não vai. Você precisa se expor, você precisa propagar o seu trabalho, você precisa falar sobre ele, você precisa ir em podcast, você precisa ir em workshop, você precisa comentar. Cara, eu trabalho com edição de vídeo. Vai em todo comentário do YouTube que você pode, todo vídeo, e comenta 10 vezes que você precisa de que você faz um trabalho de edição de vídeo. Vai no Instagram, sabe? Então você não pode se dar o luxo de sentar na sua cadeira e achar que a transição vai acontecer ou que o sucesso vai acontecer sentado e sem fazer nenhum movimento. Esse tipo de movimento você já faz e ele não te trouxe nada. Então tá na hora de fazer um movimento diferente. Então, se você é pobre, quer mudar de vida e quer alcançar o sucesso, você não pode se dar o luxo de ser low profile. Então vá nos workshops, vá nos congressos, se conecte com pessoas. Uma hora dá certo. O ruim é... O lado negativo é você ficar ou continuar pegando BRT lotado, trem lotado, né? Muitas das vezes pessoas sendo no tapa, né? Que nem a gente fedendo, né? É. Vamos falar disso? Esse é o mais difícil, né, Carol? Exatamente. James Allen, ele nos ensina: o homem aprende tanto pelo sofrimento quanto pela felicidade. E aqui, Carol, eu queria falar sobre o sofrimento útil, né? Que eu fiz essa anotação aqui, e o inútil, né? Eu queria saber da sua visão, mediante a um mercado profissional. O que seria um sofrimento útil? É a pessoa trabalha ali de 8 às 5 e após ele vai fazer um curso, né? Ele vai participar de treinamentos, vai estudar ou para evoluir naquela profissão que ele quer ou nessa transição profissional. E o inútil é ele continuar na mesmice. Uhum. Ele não vai chegar a lugar algum. Uhum. Porque, Carol, é tão fácil, ou a maioria, ou a fila tá mais cheia do sofrimento inútil do que o sofrimento útil. Ai. Vou citar, eu li a Bíblia hoje de manhã, então eu vou citar sobre isso. O caminho largo e a porta estreita. Poxa, muito bom. Mas poxa, por que tem tanta gente achando mais fácil o sofrimento inútil do que o sofrimento útil? Porque ninguém quer fazer o difícil, ninguém quer andar pelo caminho estreito, pelo caminho difícil. Ninguém quer, Ramon. Verdade. Sabe por quê? É muito mais legal ficar horas e horas no Instagram, sabe? E eu não tô dizendo que o problema seja o Instagram, apesar de em alguns aspectos ser sim. Mas eu tô dizendo do tipo de coisa que você consome. É muito mais fácil a gente ficar horas a fio na frente da Netflix do que ficar 1h30 por dia fazendo um curso. É muito mais fácil você perder até o tempo, né? Gente, eu sou uma. Eu tô fazendo o jejum das redes sociais, mas assim, eu sempre fui o tipo de pessoa que abre. Eu tenho limite de tempo no Instagram, tipo, você passou 1 hora, eu vou lá e ignoro. Mais 15 minutos. Quando vê, eu tô 2h30 fazendo absolutamente nada. Nada. Sabe assim? Coisa completamente inútil. A gente podia estar fazendo tanta coisa. E aí tem aquela velha desculpa, mas eu não tenho tempo. Você tem, mas o que você está fazendo com ele? Então, a gente vive em uma
Você já ouviu falar do termo brain rot? Não, ainda não. Brain rot é um termo conhecido, né, que se for traduzir, chama endoecimento do cérebro, entorpecimento do cérebro. Hoje a gente está vivendo um tempo em que tudo é feito para entorpecer e para encurtar o nosso cérebro, a nossa capacidade mesmo. Cada Reels, cada rede social, cada Instagram, cada coisa, cada joguinho, hoje tem tudo para que você seja mais atraído. Ai, por que é tão difícil você sair do Instagram? Não é o que eu tô falando. Tudo na rede social, ela é feita. Todo vídeo, toda cor, todo movimento, ele é feito para que você não saia dali. Então, existe na nossa sociedade hoje um movimento exatamente disso, de emburrecer pessoas, de entorpecer a gente, para que a gente não queira evoluir, para que a gente não queira avançar, para que a gente não queira pensar por si próprio, para que a gente não queira que a gente queira se acomodar e ficar no mesmo lugar. A sociedade não quer que a gente tenha sucesso, porque ela não suporta. Imagina se todas as pessoas parassem, ouvissem o que a gente está aqui conversando, chegassem à epifania de que, nossa, eu posso fazer diferente e alcançasse sucesso. A sociedade precisa que as pessoas fiquem nos seus lugares, acomodadas, confortáveis. É melhor assim. Então, é muito mais fácil andar pelo caminho largo, fácil, sem muitos percalços, do que andar pelo caminho estreito. Mesmo que a gente saiba que no final o salário é a morte. E morte eterna. Desconforto. Ninguém quer desconforto, né? Não. Todo mundo quer o conforto. Poxa, eu vou ter que acordar 6h30 para me fazer uma leitura. Pô, para mim pegar os estudos, sabe? Para mim se desenvolver. Ninguém quer o desconforto. Por um espaço de período. E quer... Enfim, né? E isso está até interligado na nossa próxima anotação aqui. O James Allen diz o seguinte, ó: a velhice deve ser calma, tranquila e em harmonia, como o pôr do sol. Isso é o que todos querem, né? Ou todos sonham, né? Mas poucos vão chegar lá. Justamente por causa do desconforto. É mais fácil o quê? Eu dormir até meio-dia, ou eu me capacitar, investir, correr atrás agora. E, cara, uma das coisas que é necessário a gente falar, que agora a gente tem força. Você tem força para fazer curso, treinamento, mas vai chegar uma idade que você já não vai ter mais essa força, esse vigor. E como vai ser a velhice? O que você plantou agora para colher lá na velhice? Essa plantação é necessária, Cláudio? O profissional precisa se atentar a isso? Eu vou te dar uma resposta, talvez eu me emocione nessa resposta, tá? Eu vou citar aqui o meu pai. O meu pai, meu pai era bombeiro hidráulico. Ele só foi até, se eu não me engano, 7º ano do ensino fundamental. E eu lembro que meu pai vivia falando para mim sobre uma prova que ele fez para Petrobras e que ele não passou por causa de uma pergunta. Meu pai fez essa prova na juventude, ele tinha papo de 18 anos. Meu pai faleceu com 73, então ele lembrava daquela pergunta até o dia que ele faleceu. Ele fala dessa pergunta até hoje. A pergunta era: quantas toneladas tem em uma arroba? Uma coisa assim. Mas era uma pergunta de medição. E ele errou essa pergunta, e por essa pergunta ele não foi... não passou. O meu pai era uma das pessoas mais incríveis que eu tive a oportunidade de conviver e de ter na minha vida. Mas ele era uma das pessoas mais frustradas profissionalmente que eu já conheci. E eu falo isso por ser filha.
por ver o que isso causou, porque para ele a solução para mim e para o meu irmão era um concurso público. Já que ele não pôde entrar então, Carolina, ele vivia falando para mim: vai fazer um concurso público, minha filha, vai fazer um concurso público, minha filha, vai fazer um concurso público, minha filha. Meu pai faleceu com 73 anos trabalhando. Ele não faleceu trabalhando, mas assim, meu pai, mesmo aposentado, continuou trabalhando. E a grande maioria dos brasileiros e dos idosos hoje, a situação não é muito diferente. A gente vê um monte de gente aí que já se aposentou e continua trabalhando. Meu pai contava, assim, ele tinha sonhos muito, muito pequenos, assim, sabe? Assim, o sonho do meu pai era comprar um carro 0 quilômetro. Comprou, graças a Deus, conseguiu realizar. Mas os sonhos dele sempre foram sonhos pequenos, porque para ele não ousava sonhar alto, sonhar grande, sonhar, porque ele não tinha acesso àquilo. E aí, quando você fala para mim quando você me pergunta sobre velhice, eu só consigo imaginar ele e pensar como que seria diferente se o meu pai tivesse tido esse tipo de pensamento. Tá, tudo bem, eu não passei naquela prova, eu vou fazer outra. Mas ele lembrava da pergunta não como uma motivação para fazer outro concurso. Mas foi a pergunta que ele lembrou até o dia dele falecer como uma pergunta que impediu ele de viver a vida que ele gostaria de viver. Então, o que você faz com as coisas que te acontecem? O que você faz com elas? Então, quando a gente fala de velhice, tem muito disso. Eu sou uma pessoa que provavelmente não vou me aposentar. Ninguém da nossa idade vai se aposentar. É isso aí. Vale a pena falar. Vamos falar sobre isso, né? É. Ninguém que tá 30 aí, dos 30 aí, começou a trabalhar. Eu comecei a trabalhar, Ramon, eu tinha 15 anos. Eita. Uhum. Nova mesmo. Nova. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos. Não era um trabalho de carteira assinada, porque carteira assinada você só pode assinar depois de 18. Mas eu comecei estagiando. Eu não comentei isso aqui, mas eu sou professora de formação. Então, comecei estagiando aos 15 anos, cuidando, sendo auxiliar de creche. 15 anos. São mais de 15 anos trabalhando. E eu não vou me aposentar. O que a gente faz com isso? O que eu posso fazer com isso? Eu tenho que pegar e ter o entendimento exatamente disso. Eu não vou me aposentar, o que eu vou fazer com isso? Eu tenho uma filha, eu tenho uma família, eu tenho um marido. Vou fazer o que com isso? Eu vou ficar sentada pensando: ai, nossa, tá difícil, INSS, né? Ai, a Previdência. Eu não vou me aposentar, gente. É isso, vamos aceitar. Eu não vou. E não é eu, Carolina. É a grande maioria dos brasileiros ter esse entendimento. Então, se você sabe que isso vai acontecer daqui a 30, 35, 40 anos, você tem que começar a pensar na sua vida profissional e aonde ela vai te levar daqui a 30, 35 anos. Levar a sério, né? Sim, levar a sério. Pô, mas o que eu tô fazendo aqui? O salário que eu tô ganhando aqui, mas o que eu tô fazendo aqui vai me levar pra daqui a 35 anos poder ter uma velhice digna? Não tô falando nem uma velhice boa, tô falando uma velhice digna. Se a resposta for não, começa a olhar pra isso de um jeito diferente. Porque não dá pra você confiar. E eu não tô falando, não é uma questão política aqui, não. Simplesmente não dá pra você confiar no acaso, no destino, no que, o que vai acontecer, como é que vai ser, se tudo der certo, eu vou continuar trabalhando até morrer. Porque foi exatamente isso que aconteceu com meu pai. Meu pai estava trabalhando. Se desgastando, né? Se desgastando. Meu pai tinha 73 anos, meu pai... Ele trabalhava como auxiliar de serviços gerais aos 73 anos. Não é muito diferente da minha sogra. Entendeu? Que tá aí
graças a Deus, se aposentou. Se deu ao luxo, ela pôde se dar ao luxo de parar, de trabalhar de fato, se aposentar e viver da aposentadoria dela. Mas quantas pessoas podem fazer como ela? E isso é algo, assim, a pessoa que tem uma vida mais modesta, né? Mesmo assim, é uma coisa que vai viver de forma limitada também, né? Tu vai chegar, a pessoa chega aos 70, né? É, qual seria a melhor forma? Estar em paz, passear, viajar? Como tu vai viajar com uma renda de R$ 1.500? Não existe. Não existe porque hoje a gente sabe que quem consegue viver com R$ 1.500 hoje vive sempre no limite. Existem várias pesquisas aí de informações estatisticamente falando que para uma pessoa viver e sustentar uma família de 4 pessoas, ela precisa ter uma renda mínima de 4.500 ou R$ 5.000. Não sei se você já viu algumas pesquisas que falam Sim, sobre isso. já vi alguma coisinha sobre isso. Como é que você espera que daqui a 30 anos vai ser suficiente você viver com R$ 1.500? Se hoje, em 2026, existem milhares de pesquisas dizendo que você precisa ganhar, no mínimo, acima de R$ 4.000 para você conseguir. Gente, eu não tô falando de ter vida de luxo, não. Eu tô falando de só viver. Sim. Só viver. Só ter uma casa, comida e um teto sobre a sua cabeça, comida dentro da sua geladeira. E é isso. Não ir no restaurante ficar. Não tô falando disso, não. Tô falando nem de ir no restaurante, não. Tô falando de comer uma pizza no mercado. Tô falando disso. Sabe? Então, assim. Quando você tomar uma decisão sobre a sua carreira, seja sair de um emprego, seja aceitar uma promoção, fazer uma transição de carreira, você tem que também levar em consideração lá na frente, quando você tiver com a cabeça branquinha. Cara, vou falar algo. Quero ver a sua visão. Uhum. E é algo bem delicado. Uhum. Muitos profissionais, né? A gente conhece, a gente é bem, né? Tem um convívio com muitas pessoas. Poxa, e aí, por que você tá visão lá na frente? Ah, não, mas por quê? Não, porque aqui tá tão bom. Poxa, eu gosto tanto do meu amigo. Pô, tem aquele meu colega tão bacana. Pô, a gente conversa, a gente brinca, a gente ri. Pô, aqui tá tão confortável, sabe? Tá, mas aí, esse local vai te levar aonde? Pô, mas aqui eu rio muito. Aqui eu brinco muito. É piada o dia todo. Pô, mas e a velhice? E aí, Carol, essa conta vai fechar, claro? Eu só vou falar uma coisa pra você, e agora eu vou ser bem dura, tá? Pra quem já trabalhou com departamento pessoal, é muito fácil arriscar você de uma lista. Caraca. É muito fácil. Ninguém leva em consideração quando tem que te demitir, quando tem que fazer um corte pessoal, o quão legal você é com todas as pessoas. Ninguém leva isso em consideração. Você é um número. É simples assim. Você é um número. A questão é: você é um número para a empresa, mas você é um número para você, para sua família, para as pessoas que te amam, que estão ao seu redor, para o seu filho. Para eles você não é um número. Então, se você tá vendo que a conta não tá fechando e que surgiu uma outra oportunidade melhor, você não tem que pensar no amigo. Ai, mas aqui a empresa tá precisando de mim. Muito bom, a empresa tá precisando de você. Parabéns. E quando ela não estiver precisando mais? Eu conheço pessoas que assim... Um relato, tá? Na área de tecnologia isso acontece com uma certa frequência, infelizmente. Da pessoa se candidatar numa vaga minha ou eu abordar essa pessoa para participar de um processo seletivo meu e a pessoa passar em tudo, ser aprovada e aí eu mandar a proposta para ela, assim, mais do que ela ganha hoje, e a pessoa chegar e fazer leilão de salários. O que é leilão de salários? É você tá ganhando aqui, vamos lá, você tá ganhando nessa empresa
falar em números, 10. Aí você faz um processo seletivo e aí o salário que te dão da oferta é 13. Aí você chega com essa oferta, vai na sua empresa e fala, olha, eu recebi uma oferta de 13. E aí? Vocês vão me ofertar mais, vão me ofertar menos? Como é que vai ser? Aí a empresa chega e fala, eu posso te oferecer 13.500. Muita gente faz isso. E muita gente acaba declinando da oferta que eu tô fazendo por causa que, porque eu quero ficar aqui na empresa, porque eu fui falar, avisar que eu ia sair e eles me ofereceram. Isso não existe. Porque se você precisa, para ter um reconhecimento financeiro, um aumento, participar de um processo seletivo e ter uma oferta para você negociar o teu salário, para a empresa só vai te reconhecer quando você tá para sair, você não tem que estar mais lá. Se você era tão bacana, tão bom, se você valia os 13 que a outra empresa tá pagando e a sua empresa reconhece que você vale os 13, por que você não tá ganhando 13 há um ano atrás? É verdade. E aí você acha, porque você tem medo de desconhecido, porque você tá super confortável na empresa, porque todo mundo é tão legal, todo mundo é tão galera, você fica. E aí, daqui 6 meses, não precisa nem ser 6 meses, já cansou de acontecer. 2 meses depois, a pessoa me manda mensagem e fala assim, oi, Carol, sabe aquele oi sumido? Oi, Carol, tudo bem? Poxa, aqui na empresa, não tá legal. Poxa, eu fui desligado. Ainda tem a vaga? Não tem. Cavalo selado só passa uma vez. Poxa, é verdade, cara. Que forte. Ai, mas poxa, aqui era tão legal. É porque eu tava acostumado. Que bom, então fica com o seu costume. Fica aí, tá de boa. É isso, sabe? Então fica aí, cara. Não tá legal? Fica aí. Olha o tanto de coisa que você pode aprender, olha o tanto de dinheiro que você tá perdendo, olha o tanto de oportunidade que você tá saindo da mesa, deixando ali, porque você não quer encarar o desconhecido. E eu tô falando de uma situação em que o processo seletivo já aconteceu, você já tem uma oferta na mesa e você prefere declinar da oferta de uma empresa que pode te oferecer benefícios melhores, um salário melhor, porque a sua empresa negociou, finalmente te deu valor e te ofereceu R$500 a mais. Se isso é valorização, eu sinceramente não faço a mínima ideia do que seja uma valorização real. Eu aprendi, Carol, que tem oportunidades que aparecem na nossa vida que ela não vem 2, não vem 3, não vem 4, ela só vem uma vez. Exatamente. E se você não souber agarrar aquela oportunidade, desenvolver aquela oportunidade, tu vai ficar para trás. Uhum. E uma frase que eu aprendi, um forte abraço aqui pro meu amigo pessoal, Luiz Carlos, esteve aqui com a gente, é que o mercado ele não perdoa. Não. Isso é verdade mesmo? O mercado não perdoa? Não, ele não perdoa. Não, ele não perdoa. E eu vou te contar um caso pessoal meu, tá? Para que as pessoas não achem que na minha vida é tudo só flores e que tá, né? Eu trabalhava numa empresa que eu amava. Ai, Ramon, eu amava. Inclusive, um beijo para as meninas de lá, né? Não estão mais lá, mas são minhas meninas para sempre, sempre vão ser. A gente trabalhava na Magrateia. A Magrateia era uma empresa de consultoria. E eu tenho muito carinho por essa empresa, porque foi meu primeiro emprego depois do freela que eu fiz. Que foi o primeiro emprego que eu, de fato, comecei a atuar como tech recruiter, sabe? Então, sempre vai ter um carinho, assim, especial. E aí, a Magrateia era uma empresa do Sul. Eu amava trabalhar lá. Amava as pessoas, amava as meninas. Dani, beijo, maravilhosa. Minha amiga até hoje. Ju também. Amava tudo. Amava, adorava. Só que a Magrateia foi comprada por uma startup de health tech americana chamada Trusted Health. E eu entrei na Magrateia em outubro de 2021. E a gente soube da notícia que ela tinha sido comprada em dezembro.
de 2021. E aí todo mundo ficou assim, meu Deus. Aí a Trusted foi comprada, é uma empresa americana, todo mundo é americano, alta direção americana. Aí agora vai todo mundo ganhar em dólar ou vai fazer equiparação de salário, as coisas vão melhorar, vai ficar tudo, né? A gente do RH, a gente tava literalmente sonhando, a gente tava ali voando ali. Lá em cima. A expectativa barra altíssima, né? A gente já fazia até planos. Olha a loucura. E aí, isso foi em dezembro, que foi anunciado. Em janeiro, a migração foi feita de fato. A Magrateia deixou de ser Magrateia para ser Trusted Health. E aí, em janeiro veio... Eu era a única pessoa do time de recrutamento que falava inglês. E aí, eu comecei a atuar diretamente com a diretora de talent da Trusted, que é a Lilian Tissalenko. E a gente... Enfim, a gente tinha muitas trocas, tinha muito legal, só que eu tava começando a ver um movimento um pouco esquisito. Tinha 2 RHs fazendo a mesma coisa. Eu fazia recrutamento, o RH da Trusted fazia recrutamento, o RH da antiga Magrateia fazia recrutamento. 2 recrutamentos, 2 RHs fazendo a mesma coisa. Eu falei, cara, isso tá estranho. Isso não vai arrumar para um lugar legal. Por quê? Eles já recrutavam brasileiros antes da gente chegar. Será que vai precisar de 4 pessoas para fazer um trabalho que eles já fazem? E aí, a suposta promessa dos salários, da equiparação, chegou para o pessoal do desenvolvimento. Mas pra gente da RH não chegava. Falavam que ia chegar, que ia ter, mas não chegava. E a gente começou a falar assim, mas, pô, e aí? Né? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Lembrando, eu amava trabalhar naquele lugar. Eu amava muito, assim. E eu lembro que nesse inteirinho aí, desse amar muito, de estar na Trust, de falar inglês o dia inteiro, eu recebi, sabe, a Francine, a minha professora lá atrás do curso, ela me indicou para uma vaga na Bosch. E aí eu recebi uma abordagem da recrutadora da Bosch falando, oi, tudo bom? Aqui é da Bosch, a gente queria conversar com você, porque tem uma vaga e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. E aí eu fiz o processo todo da Bosch. E aí eu tinha uma oferta, tá? Em questão de valores. Abrindo aqui. Tá, hipotética. Eu ganhava 1.500 e eu tinha uma oferta de 4.500. Caramba. Da Bosch. Não são os valores reais, mas assim, te dando... Né, pra você entender a discrepância. Eu cheguei pra minha líder e falei assim, vamos conversar? Porque eu tô com uma proposta de 4.500 aqui. Vocês estão me pagando 1.500, mas existe uma promessa de que a gente vai começar a ganhar 4. E eu amo trabalhar aqui. O que eu faço? Abri pra ela, falei, cara, é uma empresa internacional, é uma multinacional, é a Bosch, eu estou feliz aqui, eu não estou insatisfeita aqui, você sabe que eu amo trabalhar aqui, você sabe... Ela falou, Carol, eu sei que você ama, eu vou conversar. E ela falou assim, até quando você tem que dar essa resposta? Eu falei, eu tenho que dar essa resposta até o final dessa semana. Ela falou, beleza. Ela foi lá, falou com o superior dela, que era o dono da empresa, e ele falou pra mim assim, ele olhou dentro, assim, a gente tava numa call, todo mundo, eu, ela e ele, e ele falou assim pra mim, Carol, cara, se você tem essa oportunidade, se você vai continuar falando inglês como você fala aqui, poxa, a gente não tá falando de uma empresa pequena, como a Magrateia era, a gente tá falando de uma multinacional alemã, enorme, com mais de 30 mil funcionários no mundo. Então, assim, eu acho que talvez seja a hora de você avançar. Falei, não, beleza. Se você tá me dando esse... Até porque eu não sei como é que vai estar o cenário aqui, nananana. Falei, não, se você tá me dando essa benção, fui, aceitei a proposta feliz. Mas eu juro pra você, Ramon, até o dia de começar, eu pensei em declinar. Eu pensei em continuar na Trusted. No meu último dia, porque eu tive que cumprir aviso prévio, no meu último dia, não sei porquê, mas desde de manhã, a minha gerente não respondia. No WhatsApp, nada. Eu falei, gente, o que tá acontecendo?
E aí eu descubro que todo o time de RH do Brasil tinha sido desligado. Todo o time. As 4 meninas, as minhas meninas, era eu, a Tati Almeida, beijo Tati, a Dani Natália, que é meu amorzinho, Dani, a Juliana. Nós 4. Tirando eu. 3 iam ser desligadas. Iam ser não. Já tinham sido. Elas só estavam cada uma recebendo a notícia em um momento, sabe? Começou pela gerente e aí foi descendo. Eu fui a única pessoa que saiu da Magrateia, da Trusted, para uma outra oportunidade. Todas as outras foram desligadas. Por que eu tô contando isso aqui? É uma história excelente, é uma história... Mas poderia não ser. Poderia ser a história de uma Carol que ficou desempregada. Porque preferiu ficar. E recusou. E aí eu pergunto, se eu tivesse falado não... Puxa vida. Se eu tivesse falado não. Se eu tivesse deixado o meu conforto, as pessoas que eu amava, o ambiente que eu conhecia, me manter presa assim, paralisada e falar, mas eu gosto tanto daqui, eu já sei, eu já conheço, eu faço esse recrutamento assim, ó, de olhinho fechado. Tá na veia já. E se eu tivesse dito não? O final seria... trágico. Então, acho que às vezes a gente precisa dar um passo maior do que a nossa perna. E a gente não sabe o que tá esperando do outro lado. Pra mim, poderia ser um grandíssimo buraco. Não que, assim, fazendo menção honrosa, tá? Tanto a Trusted, ela fez uma demissão super responsável. As meninas receberam plano de saúde por mais 6 meses, receberam salário ali por mais alguns meses e tudo. O problema não é esse. Não foi quão humano eles foram até nesse momento. Mas e se eu tivesse dito não? A oportunidade é passar e não ia voltar. Igual... Nunca mais. Nunca mais. Então, você que está nos assistindo, não deixe a oportunidade passar. Chegou a oportunidade, vise também a sua família, vise você, porque o mercado realmente ele não vai perdoar. Carol, olha só, interessante, ó. Sem que o pensamento esteja ligado ao objetivo, não haverá realização inteligente. O livro nos ensina. Realização inteligente. A gente se depara também, cara, tenho certeza que você já se deparou com profissionais que mudam de rota, que mudam de caminho o tempo todo. Ora, quer ser... Vamos botar as profissões aqui, né? Ora, ele quer ser RH, ora quer ser pintor, ora quer ser pedreiro, ora quer ser dentista, ora... Todo momento ele quer mudar e não tem nenhuma realização inteligente. Esse profissional, a gente chega num resultado que ele está se sabotando, cara. Ele se sabota, ele não tem nada, ele muda o tempo todo. Como ele pode mudar esse percurso da sua vida? Eu quero contar 2 casos aqui. Um muito... dentro de casa, assim, coisas assim que eu conheço, assim, sabe? Que eu tenho bastante conhecimento de causa para falar. Eu conheço alguém, assim, que trabalha há muitos anos num setor, né? Que é o setor de pet shop. Só que, assim, essa pessoa tá insatisfeita e tudo. Essa pessoa já falou pra mim, eu como recrutadora, eu já ouvi que essa pessoa queria abrir uma loja de roupa, essa pessoa queria pet shop móvel, essa pessoa queria domicílio, essa pessoa queria marketing, essa pessoa queria rede... Eu já ouvi tudo isso da mesma pessoa. E aí eu falei assim, vamos parar um minuto? Vamos parar 2 minutos. Só 2 minutos. Eu comecei a falar assim, cara, o que você gosta?
que você gosta? O que você ama fazer? Porque pra mim, que tô dentro de casa, que conheço, eu sei o que você gosta. Eu sei o que faz os seus olhos brilharem. Eu consigo enxergar. Mas pra ele, isso não era uma profissão. Não era uma possibilidade. E às vezes a gente acha que a sua profissão está muito longe daquilo que é a tua vocação, que é o que você gosta de fazer, e às vezes não está tão distante. No caso, desse caso específico, essa pessoa ama tudo que é relativo à rede social, a criação de vídeo, a story, a foto, a pose, a marketing, ama tudo. Eu dei umas 3 opções de profissão. Falei, você pode ser story maker, você pode trabalhar com redes sociais, e você pode trabalhar com tráfego, essas coisas. E aí ele pegou e falou assim, nossa, sério? Eu falei, sério. Isso é uma profissão. O que você ama fazer, o que te traz alegria fazer, olha, isso é revelação, é uma profissão. Você pode ganhar dinheiro fazendo isso. Você não precisa estar enfurnado o dia todo, insatisfeito. Então, você precisa se conhecer bem. Porque a pessoa que pula de um, pula para outro, que pula para outro, que pula para outro. Ai, porque eu quero ser isso, aí eu quero ser aquilo, aí eu quero... É porque ela não se conhece bem o suficiente. A sorte dele é que ele me tem dentro de casa. E eu o conheço melhor do que a palma da minha mão. Mas e quem não tem uma recrutadora dentro de casa? Pode falar a mesma coisa. Sim. Então você precisa se conhecer muito bem. Porque às vezes, caraca, tá, uma loucura, mas poxa, caraca, Carol, eu amo. Pô, eu sou feliz falando com o público, falando para as pessoas, criando vídeos falando, mas eu trabalho como pedreiro. Você sabia que falar com pessoas, que criar vídeos é uma profissão? Você pode ganhar dinheiro. Eu não tô falando de ser influencer, não. Eu tô falando de fazer um conteúdo bacana. Ai, mas eu sou pedreiro, então faz um vídeo. Sim. Cria um curso. Às vezes a transição de carreira não é algo monstruoso. Você não precisa ir para um lugar muito diferente. Fantasiar muita coisa, né? Não, às vezes está no simples. Você precisa se conhecer muito bem para poder entender isso. No meu caso, eu saí de alguém que era professora para RH, que foi para DP, que foi para recrutamento tech. Por quê? Porque eu sabia que eu gostava de gente. Eu sempre soube que eu gostava de gente, que eu gosto de pessoas, eu gosto de falar, eu gosto de falar, nota-se, né? Eu gosto de falar, eu gosto de lidar com gente, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de orientar. Pro meu terapeuta, ele acha que eu deveria ser psicólogo. Eu falei pra ele que isso não é possível, porque eu gosto de dar pitaco na vida das pessoas. E eu me encontrei na minha profissão. Então, quão bem você se conhece? Então, mas então você analisa. Cara, da forma mais antiga, pega um papel, um lápis ou uma caneta e pensa, o que eu gosto de fazer? Porque você pode descobrir magicamente o que você gosta de fazer, dá pra ganhar dinheiro com isso. Dá pra ser uma profissão. Então, não é só sair pulando de novo. Ai, pula aqui, aí tenta ali. Aí vai pra cá, aí tenta ali. Você vai se frustrar, porque você tá indo na empolgação. Sim. Verdade, cara. Entende? Então, acho que a primeira coisa que você tem que fazer em relação a isso é você se conhecer. Se olhar pra dentro de si. Primeiro. Antes de querer olhar pra todas as vagas e definir porque aqui ganha mais, aqui ganha menos. Um outro exemplo. Eu tava conversando recentemente com uma pessoa que eu tava fazendo a orientação vocacional dela, e ela falou pra mim assim, ai, poxa, infelizmente eu tive que parar a minha faculdade de advocacia por questões financeiras, e aí ela é mãe de 3 filhos, ou seja, difícil. E, poxa, desde que eu parei,
olha o que ela falou pra mim. Desde que eu parei a faculdade de advocacia, eu não me encontrei mais. Eu tentei atuar com perito, eu tentei atuar com isso, eu tentei atuar com isso aqui, mas eu não me encontrei mais. Mas aí tem uma amiga minha que trabalha com logística, falou pra fazer uma faculdade de logística, que ela consegue um emprego pra mim. Aí eu parei, eu olhei pra ela e falei, você gosta de matemática? Ela odeia. Eu falei, você sabe que logística é matemática em 80% do tempo, né? Ela, eu odeio matemática. Eu falei, jura? Se eu odeio matemática, eu não sei se fazer logística seja a melhor opção pra você. Aí eu falei pra ela assim, você terminou sua faculdade, você pausou sua faculdade quando ela, no 5º período. Eu falei, olha que interessante, um curso de logística, uma faculdade de logística, uma média de 2 anos. Com mais 1 ano você termina a faculdade de advocacia. Você não se encontrou desde que você parou de fazer advocacia porque você largou a única coisa que te motivava. Se você, ai meu Deus, mas eu larguei pedagogia e nunca mais encontrei nada de bom. Olha, que mágico. O que você quer, o que vai ser a tua vocação, o que vai te fazer feliz, é naquilo que você parou lá atrás. Às vezes você acha que você vai arranjar outros caminhos, às vezes o caminho é mais fácil e tá mais na sua frente do que você imagina. Não precisa ser nada fantasioso, mas você precisa se conhecer. Verdade. Carol, caminhando aqui pro final, queria só mais 2 anotações aqui para te fazer. No livro diz o seguinte, ó, só pelo esforço e pela prática é possível desenvolver a força. Infelizmente tem pessoas estagnadas na sua vida profissional porque tem fé, mas não tem esforço. E isso se embaralha. Não, Deus vai me ajudar, Deus vai me levar a ter sucesso, ser uma pessoa proeminente, chegar lá em cima. Até que ponto, Carol? A fé se esbarra no esforço, e aí? Vale a pena ficar sentado e esperar só a fé resolver? Eu tô rindo porque a Bíblia resolve, gente, a Bíblia resolve uma boa parte dessas questões. A fé sem obras é o quê, Ramon? A fé sem obras é morta. Você precisa de obra. Quando você chegar lá no último dia, Deus fala assim, esse aí trabalhou, hein? Se você só tem fé, mas você não tem obra, sua fé tá sendo uma fé morta. Então, mas poxa, Deus vai me dar. Amado, Deus dá. Deus dá mesmo. Com uma palavra, Deus pode fazer todas as portas se abrirem. Mas Deus faz o que é impossível para você fazer. O que é possível para você, Ele não faz. Eu nunca vi Deus pegar alguém e falar assim, filha, levanta. Vai lá naquele curso, vai fazer uma aula hoje. É verdade. Vai lá. Filha, agora tá na hora. Vai lá, que tem o curso, né, para você fazer. Vamos lá, não, porque... Não. Eu nunca vi. Se você conhece alguém, eu particularmente nunca vi. Agora, o que eu já vi foi alguém orar e falar, Senhor, eu tô fazendo 500 cursos, mas a porta não abre. E essa pessoa orar e depois de um tempo, a porta que ela nunca esperou se abrir. Isso Deus faz. Mas Deus não abre a porta para você se você não tá preparado para passar por ela. E você não se prepara só de joelho dobrado. Você precisa ter conhecimento. Então, não é você sentar no sofá e falar, Deus vai me dar. Vai sim, pô. Sentado, Deus vai te dar. Eu creio que Ele vai te dar. Mas Ele vai te dar quando Deus vê, porque Deus vê o nosso mérito. Isso aí. Ele vê o nosso esforço. Ele vê quanto de joelho a gente está dobrando, mas Ele também vê. Pô, minha filha se esforçou, né? Pô, minha filha tá fazendo curso, minha filha tem conhecimento o suficiente para eu abrir essa porta? Porque se não for, Ele não abre, Ele vai abrir uma porta menor.
Até você ter o conhecimento suficiente para ele abrir a porta que ele queria abrir lá atrás, mas ele não abriu porque você não se esforçou o suficiente. Verdade. Carol, nós abordamos aqui diversos assuntos, né, e temas para os profissionais que nos assistiram fazer sua transição, né, remar ao sucesso. E queria que você deixasse aí sua última mensagem, cara, antes de você falar sobre as redes sociais, mas sua última mensagem, um resumo final para esse profissional que está estagnado, está parado, está frustrado. O que você pode deixar para ele, cara, dentro de todo esse resumo que fizemos aqui? Primeiro, você precisa entender que a transição de carreira ela não é impossível. Ela não é impossível. Você vai conseguir. Eu sei que você pode estar 1 ano, há 2 anos, há 3 anos tentando. E eu tenho relatos de pessoas assim, que eu já fiz processo seletivo de pessoas assim, para vaga de júnior, vaga de pleno, que a pessoa ela não tem experiência, mas ela tá 3 anos estudando com afinco. E aí, quando ela vai fazer uma prova técnica, né, um teste técnico, ela passa com louvor, porque ela sabe fazer aquilo. Vai acontecer. A transição de carreira não é impossível. Se você está se esforçando, se você já fez tudo que a gente falou, se você tem autoconhecimento, se você sabe no que você é bom, se você sabe o caminho que você quer chegar, se você tem clareza da onde você quer sair e para onde você quer ir, vai acontecer. A transição vai acontecer. Confia em mim, ela vai acontecer. Mas ela precisa de esforço. Ela precisa de fé. Ela precisa de mais do que só ficar sentada esperando ela acontecer. Se conecte com pessoas. Meu LinkedIn tá disponível, sabe? Se conecte com pessoas, converse. Procure pessoas que são mais experientes do que você naquilo que você quer fazer. Mas mais do que tudo, tenha em mente que não vai ser um processo muito fácil. Porque se você pensa que você vai fazer uma transição de carreira e que ela vai cair magicamente no seu colo, não vai. Vai ser difícil. E não importa se você é um desenvolvedor e quer ir para PM, se você é um pintor e quer ser marceneiro, se você é um pintor e quer ser criador de conteúdo, vai ser difícil. Porque você não tem a experiência ainda necessária para fazer aquilo. Então, tudo que a gente não tem muita experiência, que é novo, que é desconhecido, é difícil. Mas que você tenha muito claro onde você quer chegar, porque as dificuldades não vão te parar. Então, assim, estude, se conheça, identifique os seus pontos fortes, identifique os seus pontos fracos, corre atrás de melhorar, faz os cursos, tenha conhecimento útil, sabe? Pega um tempinho, 10 minutos ali, 20, vai ler. Ai, mas eu não tenho curso nenhum. Tá tudo bem. Pega um livro que fale sobre esse assunto, começa a ler um livro sobre esse assunto, começa a ler, de repente, um e-book sobre aquilo que para onde você quer transicionar. Você precisa começar de algum lugar. E o tempo, ele vai passar. Independente se você vai começar hoje ou se vai começar daqui a 5 anos. A única diferença é que se você começar hoje, você não vai se arrepender daqui a 5 anos aonde você podia estar. Você não vai ter essa pergunta. Verdade. Bom, Carol, deixa aí para o nosso público suas redes sociais e a sua mentoria, que eu tenho certeza que se você, profissional, chegou até aqui, tá com dúvida, não tem uma orientação clara do seu objetivo, a Carol vai estar deixando a rede social, sua mentoria, você vai entrar em contato com ela e você vai começar de uma forma coesa e consistente. Só assim você vai alcançar o seu sucesso, a sua independência financeira. No LinkedIn, tá? linkedin.com/Carolina Beatriz Pena. Acho que eu sou uma das primeiras, tá? Minha fotinho lá. Em breve vão ter vai ter um TikTok, um Instagram só da consultoria. A gente ainda não tem, mas
me sigam no LinkedIn, porque vai ser lá que eu vou passar a maioria das informações. Sobre a consultoria, primeiro, consultoria de carreira não é caro como muita gente pensa, tá? Pelo menos a minha. Não é caro como muita gente pensa. Às vezes você quer investir R$1.000 num curso sem fazer, de repente, uma consultoria de carreira, e a consultoria de carreira, tipo, é R$500. Pra você sentar com alguém e conversar com a pessoa, comigo, e falar assim, não tô dizendo que esse é o valor, mas assim, e ter um conhecimento, porque às vezes você vai gastar R$1.000 e você, nossa, mas não... Não foi aquilo que eu esperava. Caraca, não era isso que eu queria. Gastei um dinheiro à toa. Então, às vezes, investir em tentar pavimentar o teu caminho o máximo possível antes de fazer uma transição de carreira. Ai, mas eu já tenho tudo. Mas teu currículo tá bom? Você tá ativo no LinkedIn? Você tá fazendo conexão com as pessoas certas? Você tá seguindo as pessoas certas? Qual é o conteúdo que você tá criando? São coisas que uma consultoria de carreira te ajuda. Às vezes você acha que é muito difícil. Às vezes é o seu currículo que tá errado. Que tá mal feito. Sabe? Então, tem muita coisa que pode ser ajustada, que pode ser melhorada através de uma consultoria de carreira. Não, a consultoria de carreira não vai te garantir um emprego. Não vai te garantir que você vai conseguir fazer a transição mais rápido. Ela vai apenas te orientar para que o início do teu caminho, do teu percurso, seja menos pedregoso do que seria se você fosse fazer sozinho. Acho que é isso. Bom, siga aí nossas redes sociais, nosso Spotify, já falamos, nosso YouTube, Projeto Avançar Oficial, nosso TikTok também, e o nosso Instagram é @projetoavançar.oficial, ao qual por lá, e também nas nossas redes sociais, temos a nossa leitura semanal, lá você vai saber também das nossas atualizações. Vamos em breve aí estar vindo com o nosso painel Avançar, vamos falar sobre a autossabotagem, e quem sabe uma pessoa bem próxima vai ser a palestrante, né? Não vou falar quem seja, né? Mas por lá você vai saber das atualizações. Um forte abraço, fique com Deus e continue nos acompanhando.